aqui só para em caráter de informação. Primeiro, em todas as listas apostólicas, Pedro é o que encabeça todas elas. Sempre você vai ler o primeiro nome de Simão, que também é chamado Pedro, que também é chamado de Simão, inverte às vezes só a posição. Pedro é de Betsaida, irmão de André, e tem um temperamento um pouco forte, né? Pedro era meio agitado, vamos dizer assim. Pedro era meio agitado. Seu irmão, segundo André, era, antes de ser discípulo de Jesus, ele já era discípulo de João Batista. André já era discípulo. André é um daqueles dois que João manda saber se Cristo era o que havia de vir, ou se eles deveriam esperar outros. E quando eles chegam lá, Jesus faz alguns sinais ali e diz: digam a João que os coxos os paralíticos estão andando, os cegos estão vendo, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Digam a ele isso, ele vai saber que sou eu. E ele volta e João manda que ele segue. André torna-se um dos apóstolos. Depois de Simão e André vem Tiago e João, dois irmãos, filhos de Zebedeu. Esse Tiago é conhecido como o Tiago o maior, porque tem o menor, não é isso? Tiago o maior. E são filhos de Zebedeu com Salomé. João, seu irmão, denominado o apóstolo do amor, segundo maior escritor do Novo Testamento. Paulo é o maior escritor, que mais escreve livros, né? E João é o segundo, que escreve 5 livros. João, 1ª, 2ª e 3ª João, e ainda o livro do Apocalipse. Aí a gente tem Filipe, que era um galileu de Betsaida também, que apresentou Jesus a Natanael. Então, o próximo da nossa lista aqui é Natanael. Em algumas Bíblias, ou em alguns dos evangelhos, você, em vez de ler Natanael, você vai ler Bartolomeu. São duas pessoas? Não, é a mesma pessoa. Natanael seria o seu nome próprio, e Bartolomeu significa filho de Tomai. Par é filho, e Ptolomeu, Tomai, de Caná da Galileia. Então, alguns dos evangelhos você vai ler Bartolomeu em vez de Natanael, tá certo? Mas é a mesma pessoa, nome próprio, e como ele era conhecido, filho de Tomai. Mateus, também chamado de Levi, era publicano, cobrador de impostos, e antes de ser chamado, então quer dizer que Mateus, ele era empregado de Roma, do Império Romano. Ele colhia impostos para Roma, e Cristo chama lá na coletoria, e ele segue a Cristo e torna-se um dos apóstolos e um dos escritores do Novo Testamento. Aí vem Tomé, também chamado Dídimo. Tomé, irmãos, ele é o apóstolo que vai duvidar, não é isso? Mas tem uma coisa interessante, que o seu nome aramaico significa gêmeo, e o apelido dele, com o qual era conhecido Dídimo, tinha o mesmo significado em grego, tanto em aramaico como em grego. O nome Dídimo significado é gêmeo. Só que eu procurei e não encontrei se ele tinha realmente um irmão gêmeo. Não encontrei escrito algum. Se alguém encontrar, me ajude. Eu gosto quando eu não encontro, alguém encontra e manda para mim, porque aí acrescenta o nosso conhecimento. Eu procurei, fui até na internet, não achei se ele tinha esse irmão gêmeo para que o seu nome tivesse esse